Hoje eu quero falar sobre localidade de memória e como que ela funciona na prática em uma aplicação dela. Porque a gente ouve falar como que funciona em listas, né? Por exemplo, por que a gente não usa listas em computação? Porque é lento, por causa da localidade de memória temporal e espacial, tal. Ou filas, enfim. A gente ouve falar nesses exemplos, mas eles, quando a gente está trabalhando com alto desempenho, a gente já sabe, isso é o trivial. Eu queria explorar um pouco como padrões de acessos a vetores afetam essa questão de localidade de memória, e para isso eu vou usar o projeto que eu estou desenvolvendo, o ZLBM aqui, mais um vídeo da série, para mostrar o efeito no desempenho que tem. A gente tem um padrão de acesso contíguo na memória, a gente tem um padrão não contíguo, e mostrar como isso é um grande fator para desempenho, e em muitas aplicações é o principal fator. Então bora pro vídeo. E para quem não conhece, sou o Win Dev Desempenho. Entrem lá no nosso canal do Discord, me sigam no Instagram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no YouTube e considerem virar membros para acompanhar o projeto todo, além do nosso projeto de sistemas operacionais. Agora sim, bora pro vídeo. Mas antes de partir para qualquer parte de código, vamos tentar explicar o que eu quero dizer com localidade de memória, né? Quando a gente vai fazer qualquer programa, né, a gente tem que fazer requisições para um espaço na nossa memória. E esse espaço aqui, ele vai estar dividido aqui nos bloquinhos da memória. Enfim, a memória vai ter 4 GB, 8 GB, do tamanho que for. E o que acontece é que esse acesso ele é extremamente lento para o computador. Você pegar um dado diretamente lá da memória, você fazer o seu sistema, vem aqui e me dá esse 1000 aqui que tá o dado aqui no endereço 1000, e aqui tá 42. Me dá esse dado aqui direto da RAM. Isso daí é extremamente lento você fazer. Então, o que a gente tem, né? A gente tem níveis de memória que são cada vez menores e cada vez mais rápidos. Então, por exemplo, na RAM, isso daqui é a RAM, a gente vai ter 8 GB de memória, só que um acesso muito lento. A partir daí, a gente vai ter o que a gente chama de caches, que são níveis de memórias intermediários, em que a gente vai ter L2 e L1, em que a L2 vai ser maior do que a L1, e vai ter uma latência menor do que a RAM, e a L1 vai ser super rápida. Então, por exemplo, aqui que seja 40 megas. Não, enfim, não vou lembrar a ordem de magnitude da L2 e da L1. Vai mudar de arquitetura para arquitetura também. Mas essas memórias, elas vão diminuindo a capacidade e aumentando a velocidade de acesso. E o que acontece? Quando você faz essa requisição para cá, o que ele pega ele popula a L2, a L2 popula a L1 e você pega o dado daqui da L1, né? Daqui vai vir para o seu banco de registradores, para os seus registradores, que são efetivamente o que vai computar ali. E como que ele faz isso, né? Quando você faz essa requisição aqui para o 42, para essa memória, ele não vai carregar só isso daqui para a L2. Ele não vai pegar, me dá só esse endereço aqui eu vou colocar na L2. Não, ele vai pegar isso daqui e mais uma série de endereços, uma cache line, né, que a gente chama. Então, vamos supor que a gente carregue 128 bytes de uma vez. Isso daí vai fazer eu carregar aqui do endereço 1000 até o endereço 1000 mais 128 bytes. E quando eu for acessar, né, vamos supor, né, que é um byte aqui, quando eu for acessar o 1001, isso daí já vai estar já vai estar na minha cache e eu vou ter um acesso mais rápido. Então, assim, a localidade de memória é isso daí, você acessar lugares próximos num tempo próximo. Você tem a localidade espacial, em que você acessa lugares próximos aqui em sequência, né? Então, eu acesso 1000, depois 1001, 1002, 1003. E você tem a localidade temporal, que é você acessar no intervalo de tempo pequeno, né? Então, eu faço só um acesso aqui, processo tudo e não acesso mais, né? Isso daqui, digamos assim. Só vou, tipo,
Eu não pego e acesso 1000, vou até 1100 e daí depois, tá, esqueci de fazer um trabalho, deixa eu pegar e ler tudo de novo. Vou ler tudo várias vezes. Daí é localidade temporal. Então, esse é o conceito de localidade e isso é extremamente importante, extremamente chave para desempenho. E galera, para quem estava acompanhando a série até aqui, antes de entrar em qualquer coisa de código, a minha função estava completamente errada e eu percebi agora quando eu estava gravando para vocês. Essa função do índice da população está errada e ela só serve para 2D, para 3D ela não serve. Então eu vou arrumá-la aqui com pos to idx e pos, e era isso que eu queria fazer e já vou explicar o que isso daqui quer dizer e que isso daqui tem relação com localidade de memória também. Mas agora tá passando no teste. Inclusive, rodem testes para as modificações que vocês fizerem. Isso é bem importante. Aí, ó, agora caiu o MLoops, porra, porque agora está rodando direito o negócio. E aí, galera, agora com essa correção também a gente conseguiu finalmente deixar mais rápido, ó. A otimização de fato ficou mais rápido, ó. Foi de 13 MLoops, a versão anterior, né, com a correção fica em 11.5 MLoops, e a nova fica em 13. Maravilha, então, né, eu só não rodei os testes mesmo, rodem os testes. Mas agora que a gente finalmente tirou isso do caminho, vamos para como isso se reflete, né? Então, o que acontece? Eu tenho essa aplicação aqui, o ZLBM, que a gente está desenvolvendo, que é um solver de LBM. E no final do dia, assim, a gente faz simulação de aerodinâmica. E isso daqui é um prédio, né? A gente consegue fazer simulações disso e ver pressão, ver velocidade. É claro que esse solver não vai ser tão complexo quanto esse daqui é o da minha empresa, que a gente desenvolve. Mas a gente vai ser capaz de fazer simulações de fluidos qualquer. Então, isso é o LBM, né? E a gente está fazendo esse solver, é um algoritmo bem simples, né? Bem simples não, mas é relativamente simples, sim. E uma parte muito importante dele é a questão de desempenho, porque, enfim, o limitante para esse tipo de simulação é tempo, né? Essa simulação que eu estou mostrando para vocês, ela demora cerca de 1 dia. Numa GPU, enfim, questão otimizada, e é considerada relativamente rápida, né? Mas se você pegar um código não otimizado, ela roda em GPU também, mas se você for rodar em CPU, um código não otimizado, isso daqui vai rodar em, o quê? 3 semanas, 1 mês, eu chutaria, algo nesse nível. Então, é bem importante a questão de otimização por código. E uma parte chave do LBM, do desempenho, é a localidade de memória. O principal limitador de desempenho do LBM, pela literatura, né, é acesso de leitura e escrita na memória, e a maior parte dos trabalhos para otimização em LBM são justamente isso, ou tentando diminuir o número de leituras escritas, ou tentando otimizar essas escritas, geralmente melhorando a localidade de memória dela. E como isso se traduz, né? A gente aqui está fazendo, como que a gente faz? A gente tem o nosso domínio de nós, aqui são vários nós, né? Cada pedacinho disso daqui vai ser um nó. E a gente tem que percorrer todos eles e fazer a evolução da nossa solução para cada um deles. Então, a gente percorre todos os nós e roda ali os processos que a gente precisa para cada um, né? E isso está descrito aqui no nosso runtime step, né? Em que a gente tem um for para percorrer todos os nós, a gente lê as populações, para isso nos vídeos anteriores, em questão de LBM, não vou entrar em tantos detalhes. A gente lê as populações, vê a posição que a gente está também, nisso daí, vê a posição atual, lê a posição atual, né, de cada população, calcula os macroscópicos, que são a densidade e a velocidade, colide eles e faz o streaming. Então é um for em todo o domínio, executando esses 3 passos: macroscópicos, colisão e stream. Só isso. E a localidade de memória está em como eu faço esse acesso aqui. Porque perceba que é uma array 1D que eu faço. Como eu quero fazer o gerenciamento de memória na mão, eu defino uma array 1D e faço o padrão por meio de índice, né, que eu calculo. Então, tá nesse idxpop aqui. E o que acontece? Nesse tipo de função que a gente vê onde que está contigo o domínio, onde que está contigo o nosso acesso.
Como eu estou percorrendo todo o domínio, né, e eu vou acessar as populações em sequência, eu quero que esse acesso às populações seja um do lado do outro, seja um sequencial ao outro, que é o que está aqui. O i, que é o número de população, ele está na dimensão contígua, se vocês repararem aqui. E depois eu tenho o acesso ao domínio. Então é como se eu tivesse vários domínios, né? Cada um de tamanho n populações. E as populações, né, estão dentro disso daí. Mas tem outro padrão também que eu consigo acessar. Eu consigo, por exemplo, deixar o XYZ contíguo. Então deixar o domínio... É como se eu tivesse daí... É como se eu invertesse, basicamente. Ao invés da minha população ser contígua, agora o meu X é contíguo e a população não, né? Então a população vai lá pro final. Eu vou tentar desenhar aqui para ficar mais fácil. Então aqui é um exemplo tentando desenhar de uma maneira melhor possível. Quando eu tenho as populações contíguas, o que vai acontecer? Quando eu estou percorrendo na minha memória, né? Vocês podem pensar aqui como se aqui fosse o endereço 1000, aqui o 1001, 1002, 1004, 1008, como quiser chamar. Eu vou ter a minha população igual a 0 primeiro, e a posição igual a 0 e a população igual a 0. Aí o próximo endereço eu vou ter a posição 0 e a população 1. Depois, posição 0, população 2 e assim por diante. Aí, depois que eu terminei as minhas populações, eu vou para a próxima posição. P igual a 1, F igual a 0 e assim por diante até eu passar em todo o domínio, até eu ter a posição N. Isso são as populações contíguas. Agora, se eu quiser o meu domínio contíguo, qual que é o comportamento que eu vou ter? Eu vou ter a minha população igual a 0 primeiro, e vou começar do mesmo lugar, só que daí, ao invés... O que vai estar do lado não é a minha população 1, mas sim a minha posição 1. Eu vou ter a minha posição 1 do lado, a posição 2, depois... E tudo isso para a população 0, né? E depois eu vou para a população 1, vou ter a mesma coisa, né? Aqui eu vou ter até P igual a N e F igual a 0. Aí eu vou para a população 1 até ir para a população N e fazer tudo em sequência. Então, essa é a diferença entre você ter um domínio contíguo e uma população contígua. E perceba que lá no código, o que eu estou utilizando é a população contígua e eu estou tendo esse acesso contíguo, né, a nível de populações. Agora, vamos testar mudar e ver como isso altera. E a alteração no código aqui é bem simples. É só eu pegar a posição e daí pegar o i e somar o tamanho do domínio, né? É bem trivial para eu fazer esse teste. E se vocês lembrarem antes, o nosso desempenho tinha dado 13 mloops. E vamos ver agora quanto que vai dar. Vou compilar aqui em real time com vocês com as otimizações necessárias. Eu espero que o Zig não desfaça essa otimização, porque não tem que desfazer, o padrão não desfaz essa questão. E, por algum motivo... Ah, tá. Eu diminui o tamanho do domínio. Ok, por isso que rodou mais rápido, mas o mloops deu menor. Deixa eu voltar o tamanho do domínio que estava antes. Que era 128 ao cubo. Até assustei. Mas vamos voltar aqui para 128 ao cubo, compilar e rodar e ver como que fica o desempenho. Mas aqui vocês já devem ter uma noção, não deve mudar. Diminuiu mais pela metade. Então, assim, um simples padrão de acesso tem esse potencial. Então, aqui eu estou falando dessa leitura, né? Mas o que acontece? A gente tem outro padrão de acesso também pro streaming no LBM, em que você pega a população local, você pega a população de um nó e tem que escrever nos nós vizinhos. E a maneira que você escreve também afeta. Por exemplo, se eu pegar uma população... Se eu escrever em localidades que estão mais próximas umas da outra, é mais rápido do que eu escrever em localidades aleatórias, né, do domínio ali em volta dos nós. Então, geralmente também a gente ordena como a gente vai fazer essas escritas para deixar as escritas as mais contíguas possíveis também. E aqui, a nossa prova de desempenho, né, de fato, ficou 6.74 e o desempenho anterior, deixa eu voltar aqui e mostrar, provar para vocês, mas estava cerca de 13 mloops, o que é praticamente o dobro, né, do que o que a gente teve com esse novo padrão de acesso. Bem mais rápido. O tempo de simulação, né, cai de 15 aqui, segundos, vai cair para 8 segundos. Aqui, ó.
praticamente 13 miloops, 8 segundos. E agora, como que tá essa sequência, né, de escritas no streaming? Você pegar aqui, essa é a nossa função de streaming, e ela simplesmente percorre para o número de populações, né? Então ela vai percorrer em ordem o número de populações. Se você vir aqui nos defines, você vai ver que essas populações elas são definidas aqui meio que talvez de maneira aleatória, mas não necessariamente seguindo uma contiguidade na memória. O que a gente quer de contiguidade, né? A gente quer primeiro pegar os x próximos e escrever neles, depois y próximos e depois z. Então, mais contíguo para a gente é x, depois y e depois z. Então, a gente tem que ordenar, né, os nossos vetores em x, y, z, né? E eu quero tentar fazer isso com vocês aqui em tempo de compilação em Zig. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Aqui, galera, eu fiquei um tempão para escrever isso aqui, porque, enfim, tentei fazer sort de um jeito, tentei fazer de outro, aí resolvi fazer em Python, fiz na mão, fiz estático, enfim. Foi uma bagunça total, fiquei enrolando aqui um tempão o vídeo. E, basicamente, assim, essa daqui é a ordem de leituras e escritas para fazer em sequência, né, para fazer contiguamente na memória. Só que o que acontece? A gente fez os testes aqui e, aparentemente, o ganho de desempenho não tem ganho de desempenho, na verdade. Então, essa leitura ou escrita, né, fora um pouco, praticamente não altera o desempenho da simulação. Só que por que eu estava falando disso, né? Porque a gente tem algoritmos dentro do LBM que são só baseados nisso, né? Para vocês não acharem que eu estou mentindo. Mas desempenho é isso. Desempenho é você testar e ver que aquele teu teste não resultou não teve resultado esperado. Isso daí é normal. Tanto que a gente já teve coisas na série que aconteceram isso. Aqui, ó. Quando você vai escrever tradicionalmente no LBM, né? Você pega aqui as populações desse nó e escreve pro vizinho. Logo, só que você vê que se espalha no domínio. Espalha bem. Aqui também, né? E esse esquema aqui de esoteric pull e esoteric push, você fica mais próximo também. Veja que você lê, tipo, de lugares perto, escreve em lugares perto, volta para cá, e no passo de tempo par e ímpar, né? Esse daqui é outro esquema de leitura e escrita, que é o sistema AA, só que sistema AA com uma mudancinha, que usa só um conjunto de populações ao invés de duas que a gente usa no LBM. E tem outro sistema aqui que é meio semelhante, né? Então eu imaginei que replicando uma coisa semelhante dessa, a gente teria algum resultado diferente, ou melhor, mas não mudou. Outra coisa que a gente pode fazer também é que o que acontece? Hoje a gente está lendo de maneira contígua da memória, então a nossa leitura é contígua e a nossa escrita é fora de ordem. Nossa escrita não é contígua. E nas arquiteturas você geralmente tem uma diferença, depende se você lê contiguamente, quer dizer, você escrever não contiguamente tem um impacto maior do que você lê não contiguamente. Então você faz a sua escrita de maneira contígua na memória e sua leitura de maneira não contígua. Então por isso que o pessoal prefere um esquema de você escrever as populações no nó e puxar elas dos vizinhos, né, escrever no nó, ao invés de você pegar desse nó aqui e escrever nos vizinhos, em que você está escrevendo de maneira não contígua. Enfim, coisas do LBM. Não vou testar isso nesse vídeo, talvez mais para frente a gente teste, mas sobre desempenho de LBM era meio que isso o que eu tinha para falar para vocês. E a série tá bem massa. Os próximos vídeos eu acho que eu vou adicionar partículas nela, adicionar forças para a gente conseguir fazer uma simulação real, né? Em que a gente de fato simule alguma coisa e não só um domínio parado inventivo ali. Valeu!